Olá, boa tarde. Começa agora mais um Páginas Vermelhas. Hoje eu converso com a médica hematologista e hemoterapeuta Luciana de Barros Carlos, que é diretora-geral do Hemócio e também professora da Unicristos. Neste programa, vamos abordar a doação de sangue de medula óssea e tirar dúvidas sobre esse assunto. Boa tarde, doutora Luciana, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui na TV Otimista. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Doutora, para começar, eu vou chamar um videozinho para a gente mostrar mais ou menos o que é o trabalho do Hemócio e aí a gente começa a conversar, tá certo? Okay. Vamos conferir o vídeo. Em janeiro de 2012, no dia do aniversário da minha filha, de 13 anos, eu fui diagnosticada com a leucemia mieloide aguda, com displasias e trissomia no cromossomo 8. Não foi fácil o caminho, foi muito difícil, eu tive muitas intercorrências. Então eu precisava realmente de receber doação de sangue. Porque no que eu estava ali com o olhinho assim, mais baixo, conversando, assim, devagarzinho, quando eu recebia aquela bolsa de sangue nas minhas veias, aquele sangue de uma pessoa que eu não conhecia, era como se aquela plantinha tivesse murchinha e de repente ela florescesse novamente. E era assim que eu me sentia, aquele sangue entrando no meu corpo e a minha respiração melhorava, o meu coração batia mais compassadamente. Aí eu ficava olhando, quem será que me doou esse sangue? Ao você doar uma bolsa de sangue, você não está salvando a vida de uma pessoa só, não. Porque essa pessoa que você está salvando, essa pessoa, ela é mãe, essa pessoa é filha, essa pessoa é irmã, essa pessoa é esposa, essa pessoa tem toda uma vida, tem toda uma família em torno dela, que ao salvar a vida dessa pessoa, você está ajudando a salvar a vida de uma família inteira. É o maior gesto de amor ao próximo, é um gesto de solidariedade. Então a gente convida, as pessoas a procurar qualquer uma de nossas unidades e realizar esse gesto que ajuda a fazer toda a diferença na vida dos nossos pacientes. Doutora Luciana, eu vou começar fazendo uma pergunta que parece meio óbvia, mas eu acredito que a resposta dela vai ajudar a introduzir vários assuntos que nós vamos tratar aqui ao longo dos próximos blocos. Por que doar sangue? Olha, depois que a gente vê um depoimento desse, como a gente viu essa situação dessa paciente, a gente entende que a doação de sangue, ela na verdade proporciona o tratamento de pacientes em várias situações. Então, a OMS diz uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz o seguinte: nenhum hospital atinge sua eficácia sem ter a possibilidade de fazer uma transfusão. E aí, sem doador, não tem transfusão. Então, isso quer dizer que sem doador, a gente não tem hospitais eficazes, a gente não tem um serviço de saúde que seja capaz de cumprir sua missão, que é tratar as pessoas que estão precisando passar por um tratamento médico. E aí, a gente pensa sempre na pessoa que vai receber a transfusão, mas a possibilidade de fazer a transfusão, mesmo naqueles pacientes que não recebem, também fazem com que esse tratamento aconteça. Então, você não faz uma cirurgia sem ter a possibilidade de transfundir alguém. Mesmo que
essa transfusão nem aconteça. Então, assim, sem doador, você não tem um serviço de saúde funcionando plenamente. Você tem um serviço de saúde, vamos dizer assim, comprometido e que não atinge a sua eficácia. Então, o doador de sangue, ele está na base do sistema. Sem ele, a gente não conseguiria prestar uma assistência digna e eficaz às pessoas. Então, não dava para funcionar. Não dá nem para entender o mundo sem doador de sangue. Então, a grosso modo, não é apenas para tratar alguns tipos de doença, de acidente, é também o domínio de uma técnica médica. Isso. Existem situações em que você não necessariamente precisa de uma transfusão comumente, não é comum, mas se houver um incidente, um acidente durante o procedimento, você precisa da transfusão para poder lidar com aquela situação. Então, a gente precisa ter um sistema organizado, o hospital, o médico, a equipe precisa ter essa estratégia, né, à sua disposição, para que ele possa trabalhar com tranquilidade e ousar. Né, e fazer tudo que aquele paciente precisa. E aí a gente tem cirurgias cada vez mais complexas, os tratamentos de quimioterapia cada vez mais agressivos do ponto de vista de tratar o tumor e comprometer a medula e levar o paciente a situações que precisam de transfusão, de hemácias, de plaquetas. A gente tem as hemorragias graves vindas dos traumas, né, que a transfusão é fundamental para que o paciente se estabilize rapidamente e não complique ainda mais. Então, assim, a transfusão, e eu falo na transfusão porque entendendo que sem doador não tem transfusão, né? Então, sem doador a gente não tem um serviço que possa tratar ou fornecer um tratamento eficaz aos pacientes. Tem um grupo de pacientes que a gente nunca lembra, que é o neonato, né? O bebê prematuro que nasce com 900 gramas, com 1 quilo, 1,2 kg, que nasce um pouquinho antes do tempo que a gente chama. Esse paciente ele também precisa de muita transfusão. Então, a possibilidade de transfundir foi fazendo com que a medicina avançasse, né? Algumas técnicas, alguns métodos, alguns tratamentos. E a gente chega na situação que a gente tem hoje, que sei que não é tudo que a gente pode conseguir, né? Mas é um caminho que a gente está percorrendo e que a transfusão, a possibilidade de transfundir com segurança, ou com a relativa segurança, fez com que a gente chegasse até agora, né? Até esse momento, né? Doutora, tem uma informação no comecinho desse vídeo que é aquela que uma bolsa pode salvar até 4 vidas, né? E eu acho que não é muito claro para a grande maioria das pessoas para entender como é que é esse processo. As pessoas geralmente não entendem que a bolsa de sangue depois ela vai ser separada. Isso. E que aquele material não é transfundido do jeito que sai, que vai para aquela bolsa, né? Isso. A senhora pode explicar esse processo para a gente? Tem essa coisa assim que às vezes a gente vê em filmes, em situações dramáticas, né? O doador tem que vir agora porque o paciente está precisando agora. Na verdade, na vida real não é assim que acontece. Então, hoje as bolsas que estão sendo transfundidas, elas foram processadas, né, tiveram seus componentes separados. Então, de uma bolsa de sangue total, a gente faz hemácias, plaquetas, plasma e, às vezes, também o crio precipitado. Por isso que a gente disse que até 4 pacientes podem se beneficiar. Né? E aí, depois a gente vai fazer exames, essas bolsas ficam esperando esse processamento todo para que ela possa ser distribuída. Então, hoje a gente está usando nos hospitais bolsas que foram doadas há 2, 3 dias atrás. Não dá para você atender o paciente agora com a doação que é feita agora. E a gente nunca vai usar a bolsa do jeito que ela, a bolsa de sangue total, como a gente chama, né? Do jeito que ela foi doada originalmente. A gente vai processar essa bolsa, separar esses componentes. Cada componente desse, por que precisa? Porque cada componente desse está numa temperatura de armazenamento diferente. Então, não posso guardar tudo junto, né? Plaqueta fica em temperatura ambiente, plasma fica a menos 30 graus, hemácia fica em temperatura de geladeira comum. Então, assim, a gente precisa separar isso para que essas células e essas proteínas tenham uma boa... elas fiquem adequadas, né, para quando elas forem transfundidas, elas funcionarem normalmente. E aí a gente faz essa separação. Mas, por exemplo, neonato, a gente pode separar essa bolsa muito mais vezes, porque eu tenho ali 250 ml de hemácias, por exemplo, eu posso separar em 3, 4 bolsas. Então, às vezes, a gente consegue, a partir de uma doação, transfundir muito mais do que 4 pacientes apenas.
Então, doutora, não existe essa coisa de que muitas vezes orientado doe em nome de fulano, essa doação direcionada, ela não existe na prática. Essa doação direcionada, ela inclusive, às vezes atrapalha esse trabalho de captar doadores, né? Porque as pessoas acham que vão doar para quem pediu, não. Você vai doar para o estoque do serviço de hemoterapia. Porque muitas vezes quem está pedindo precisa de uma transfusão. Se ele consegue 3 doadores, a gente não vai usar as outras bolsas que foram doadas. Então isso gera problemas dentro do serviço e por isso que os hemocentros não trabalham mais com essa lógica. Então aqui no Ceará, o Hemoce já há muito tempo não solicita, né, que os doadores ou que os pacientes solicitem amigos, parentes para irem fazer a doação. Essa é uma responsabilidade nossa, do serviço público, que está definida em lei, né? A gente tem uma lei que define a Política Nacional do Sangue e a responsabilidade de promover a doação de sangue como ato de responsabilidade social, cidadania, altruísmo, é do serviço público. Então, não é responsabilidade da família, do paciente conseguir doador, a responsabilidade é nossa, fazendo essa chamada, né, essa conscientização à população. Você precisa doar sangue, não é porque um dia você vai precisar, mas é porque hoje pessoas estão precisando. Então é preciso que a gente tenha essa rotina, né, e que as doações sejam constantes, sistemáticas, e que a gente não dependa de uma pessoa que tem muita visibilidade, uma pessoa que tem muita capacidade de mobilização social, está precisando para que a gente tenha muito doador. Não, a gente precisa de doadores sempre. Então, a gente não pode depender desse casuísmo, né, de ter alguém que possa mobilizar pessoas. Doutora, e como é que é esse desafio de, como a gente viu aí, são pelo menos 250 bolsas a média por dia, né? Fortaleza. Como é que é o desafio para tentar manter esse estoque? E também já aproveito para mandar uma segunda pergunta, né? Uma pergunta 2 em 1. Como é que é feita essa distribuição no estado do Ceará para que nenhuma unidade de saúde pública tenha falta de estoque de sangue? Olha, a gente tem uma logística, né? A gente tem um acompanhamento da demanda, das necessidades. E aí, baseado nessa demanda, que às vezes a gente acha que muda muito, não muda muito, né? Apesar de existirem procedimentos com mais e menos transfusão, mas ao longo do tempo essa demanda ela se mantém estável, a não ser quando o serviço amplia novas cirurgias ou quando muda muito o número de leitos, a gente pode ter um certo impacto, mas normalmente não é um impacto muito alto. Então a demanda ela tem uma estabilidade e aí a gente vai entendendo onde é que estão os serviços que mais precisam, né, qual é esse número e a gente vai acompanhando essa questão do estoque, porque o Ministério da Saúde recomenda que o serviço de hemoterapia tenha 3 dias de estoque pelo menos. Abaixo disso ele considera que é um estoque mínimo, um estoque crítico. Então a gente busca sempre ter essa demanda vezes 3. Né? E aí a gente vai acompanhando e vai fazendo a captação de doadores com convocação de pessoas. Então se você já doou sangue, a gente pode telefonar e perguntar, será que você não quer voltar a doar sangue novamente? Fazendo as campanhas, né, de sensibilização de uma forma assim, mais abertas e fazendo também campanhas voltadas para algumas empresas, algumas universidades que querem trabalhar a doação de sangue internamente. E aí a gente gera um calendário, a gente gera um grande grupo de parceiros, né, que estão envolvidos, interessados em ajudar e que ao longo do ano vão distribuindo, né, a sua participação. Então assim a gente consegue manter essa demanda sempre atendida. E como a gente sabe que os hospitais, por exemplo, o Hemoce atende quase 500 hospitais, então a partir dos 6 hemocentros. Então a gente tem, cada hemocentro tem os seus hospitais, a gente sabe quantas bolsas tem que estar ali, porque a gente tem uma média do que é que o hospital precisa e a gente vai fazendo essa reposição sistematicamente. Quando o estoque cai ou tem uma tendência a cair, a gente pode chamar alguns parceiros, né, fazer alguma mobilização específica para aquele momento. Mas faz muito tempo aqui no estado que a gente não tem mais essa situação, né? A gente já tem uma estabilidade, a gente já tem mais de 40% de doadores, quase 50% de doadores de repetição, que são aqueles doadores que doam mais de uma vez ao ano. Então são pessoas que estão comprometidas mesmo com o processo
e que se disponibilizam a serem convocadas, a serem acionadas quando a gente precisa. E às vezes, mesmo que a gente não acione, ela comparece lá. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento, que é um acompanhamento diário, né? E aí a gente vai ver grupo A, positivo, O, positivo, negativo, B. Então, a gente vai vendo todos esses detalhes, hemácia, plaqueta, plasma, para que quando o paciente chegar, o hospital esteja apto a atender imediatamente aquela transfusão. E como é que é feita? Dá um pouquinho de trabalho. Trabalhoso. E como é que é feita essa logística de distribuição entre as unidades do interior, né? Nós temos Hemópolis Juazeiro, Sobral, Quixadá, Iguatu, Crato. E Crato. E nós aqui. E como é que é feita essa compensação? Uma unidade, por exemplo, Deus defenda, mas sei lá, vai que acontece uma tragédia aqui em Fortaleza, 300 pessoas vão parar num acidente de uma vez só no hospital. Não vai acontecer. Mas não vai acontecer, mas vamos só traçar um cenário hipotético, né? Na falta de bolsas aqui na sede do Hemópolis em Fortaleza, como é que é feita essa compensação entre as unidades? O Ceará ele é dividido em 5 regionais de hemoterapia, né? A gente tem, como você já falou, Fortaleza, Crato, Sobral, Iguatu, Quixadá, e tem Juazeiro, que faz parte da regional do Crato. Então, os municípios, eles são divididos e eles são atendidos pelo Hemocentro. Então, em Sobral, atende 57 municípios, é a maior regional que a gente tem. Então, ele é responsável por captar doadores e distribuir o sangue para os hospitais que estão naqueles municípios. Fortaleza são 34 municípios, se eu não me engano, e aí os outros regionais são menores. Então, assim, isso faz com que a gente tenha um ponto descentralizado de coleta e distribuição, né? Então, sei lá, Crateús não vem buscar sangue em Fortaleza. Então, Sobral, que é responsável pelo atendimento de Crateús. 93% dos municípios do estado estão a menos de 1 hora de distância do Hemocentro responsável pelo seu atendimento, que são as cidades realmente maiores. Aí, desse jeito, a gente faz essa distribuição. Alguns hospitais são reabastecidos, vamos dizer assim, 2 vezes por semana, outros são reabastecidos várias vezes por dia. Então, você vê, o HGF, que é quem mais transfunde aqui no estado, mais de 2.000 transfusões por mês. A gente pode mandar sangue, componentes para o HGF várias vezes por dia, dependendo do que ele vai precisando, do que ele vai utilizando. Mas tem alguns hospitais que têm uma demanda muito menor e a gente faz essa reposição de estoque 2 vezes por semana. E é interessante que essa reposição de estoque não é só mandar os componentes, mas é fazer o ajuste. Então, se a gente tem um componente num hospital que tem uma baixa demanda transfusional, que está próximo ao vencimento, a gente traz para que ele seja usado no hospital que tem mais demanda transfusional e renova, ou deixa lá um componente com a validade maior, para que a gente assim possa ter o melhor aproveitamento de todo esse sangue que é doado. E para que também não haja desperdício. Exato, né? Porque o doador ele é voluntário, ele doa, né, o sangue, que não é uma coisa que é completamente, não tem um valor, né, financeiro, né? Então é uma coisa que não tem preço. Então a gente também não pode estar desperdiçando isso. Então a gente faz também esse monitoramento, né, para que a gente não tenha um desperdício desse sangue que foi doado. Algumas vezes acontece descarte, pode acontecer, mas a gente tem todo o cuidado para que esse descarte não seja acima do que a gente considera que não dá para fazer diferente, né? Porque também você não pode ter só o que vai usar hoje, porque aí se tiver essa situação de 300 pessoas precisando, você não tem como atender. Então, a gente tem uma demanda, eu procuro ter 3 vezes em estoque, 3 vezes o número de bolsas para atender essa demanda. Então, se tiver algum acidente agora, eu tenho condição de atender mais do que eu atendo normalmente, e aí eu vou mobilizar, né, o sangue que está armazenado em outras unidades, trazer de carro mesmo. E a gente tem caixas, né, temperaturas, termômetro, tem toda uma logística por trás para que esse sangue seja transportado, né, de uma unidade para outra. Bom, já a gente vai tirar mais dúvidas sobre o processo de doação de sangue e medula também, que a gente precisa entrar nesse assunto também. Páginas Vermelhas volta já.
Páginas Vermelhas já está de volta. Doutora Luciana, a senhora falou no último bloco que o Hemócio atende cerca de 500 hospitais do estado, né? Eu acho que não é muito claro para as pessoas como é essa distribuição, isso, se né? é só SUS, se é SUS e hospital privado, como é que é esse atendimento? Na verdade, esses 500 são 500 serviços, né? Tem UPAs, tem clínicas de diálise aí no meio, né? E a gente atende, como fora da região metropolitana só tem o Hemócio como única opção de serviço de hemoterapia presente, a gente atende todos os serviços, sejam eles do SUS ou não SUS. Mas todos os serviços do SUS são atendidos pelo Hemócio. Então, a gente atende a toda a demanda dos serviços SUS próprios e contratados, tanto aqui em Fortaleza como no interior do estado. E no interior a gente também faz a cobertura a serviços privados. Então, a gente é responsável hoje por quase 90% da cobertura de leitos hospitalares no estado. 100% do SUS, e quando a gente soma tudo, a gente é responsável por quase 90%, um pouco mais de 90% disso. A senhora detalhou aí um pouquinho do processo de separação dos hemocomponentes, mas eu queria que a senhora falasse também do pós. Depois da doação, quanto tempo esse sangue passa sendo testado, quais são os ciclos de testes até se chegar no ponto de doar? Depois que o doador termina a doação, que ele vai para casa, né, a gente começa um trabalho com as amostras do sangue que são coletadas durante a doação de sangue. E aí essas amostras elas vão para três grandes laboratórios. O laboratório de sorologia, que faz a triagem para as doenças transmissíveis pelo sangue. Então, cada vez que a pessoa doa sangue, a gente vai fazer todos os testes novamente. Então, tem os testes que são feitos na sorologia, tem os testes de biologia molecular, que são feitos no laboratório que a gente chama de laboratório do NAT, né, o teste de biologia molecular, o teste de ácido nucleico, né, do inglês, que é ao contrário, e o laboratório de imunematologia. E ainda tem os testes de hemoglobina. Então, a gente faz uma série de exames nesse sangue, nessas amostras, né, enquanto o sangue está sendo processado no laboratório de processamento. Então, o sangue está sendo separado e as amostras estão sendo examinadas. Quando todos os exames estão prontos, esse sangue aqui está separado, prontinho, mas ele está em quarentena. Ele ainda não tem um rótulo definitivo, ele ainda não pode ser distribuído. Quando os exames são finalizados, o sistema informatizado informa, imprime a etiqueta final, se todos os exames estão ok, né? E aí sim, a bolsa recebe o rótulo definitivo e aí ela vai para uma área de armazenamento e distribuição. Dessa área, ele vai sendo distribuído para esses serviços descentralizados. Esse tempo demora, o laboratório de imunematologia é o mais rápido, né? Em 6 horas a gente já tem tudo pronto. O laboratório de sorologia demora mais ou menos isso, mas a gente só tem uma rotina diária, né? E o laboratório de NAT demora 8 horas a rotina. Então, esse é o laboratório que mais, vamos dizer, que segura um pouquinho o tempo de liberação. Os outros são bem mais rápidos, mas tem que esperar o laboratório de biologia molecular finalizar. E aí, essa sistemática fez com que a gente conseguisse centralizar os grandes laboratórios aqui em Fortaleza. Então, hoje o sangue que é doado em Crato, Sobral, Iguatu, Quixadá, ou em algum município onde a gente está fazendo coleta externa, que é uma coisa que a gente não falou, mas o Hemócio está sempre em algum lugar fazendo uma coleta fora das suas sedes, né? O sangue é processado ou em Fortaleza, ou em Crato, ou em Sobral, e as amostras todas vêm para Fortaleza. Então, todo dia a gente recebe as amostras que são do sangue que foi coletado na rede toda e no dia seguinte os exames estão liberados. Então, a gente tem aí um tempo de 24, 36 horas para liberação. Então, assim, não dá para a gente querer que a doação seja feita na hora que o paciente está precisando ou a partir do momento que o paciente está precisando, porque a gente precisa desse tempo. E aí a centralização, ela foi tão importante porque diminui, vamos dizer assim, fortalece a metodologia que é usada no laboratório. A gente pode usar equipamentos maiores, porque o número de amostra é maior, reduz possibilidades de erros, você tem uma equipe mais bem treinada, porque faz aquilo muitas vezes por dia. Você não tem pequenos laboratórios, é um grande laboratório. Essa centralização, o impacto positivo dela foi tão alto que o Ministério da Saúde também optou por centralizar entre os estados o laboratório de biologia molecular. Então, hoje, apesar dos 27 estados, só são 14 laboratórios NAT
E nós aqui no Ceará temos um laboratório que atende não só o Ceará, mas também o Piauí e o Maranhão. Então, assim, as amostras dos doadores do Piauí e do Maranhão vêm todo dia para Fortaleza, o resultado vai por internet, né? Mas o sangue lá só é usado, só é liberado quando o nosso laboratório finaliza os exames. Então, tem toda uma logística, né? Uma linha de produção realmente para que essa qualificação desse sangue, antes de ser utilizado, ela seja uma coisa assim, consistente, segura. Lógico que o risco não é zero. A gente não pode ter uma situação de risco nenhum, mas o risco hoje é muito mais baixo, muito baixo, por causa de toda essa tecnologia que está envolvida na preparação desse componente. Então, tem muita gente envolvida e tem muito valor agregado naquela bolsa que está sendo transfundida. E falar na preparação desse hemocomponente, a grande maioria das pessoas imagina que os tipos sanguíneos são aqueles A, AB, O positivo e negativo, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre os vários subtipos do sangue humano? Eu acho que as pessoas estão cada vez ouvindo mais falar do sangue raro, né? Que era uma coisa que a gente não falava antes. O que é o sangue raro? Na verdade, o A positivo, o O positivo, isso aí é muito pouco. É como dizer assim, você é moreno, alto. E aí você não diz todo o resto, né? A cor do olho, não diz mais nada da pessoa. E as hemácias, a gente tem mais de 40 grupos sanguíneos. Né? E quando eu digo A positivo, eu só estou falando de 2. Né? Então, assim, à medida que a gente vai se aproximando da transfusão e que os pacientes vão sendo mais transfundidos, eles vão criando anticorpos contra antígenos que eles não têm e que vêm na hemácia do doador. Essa hemácia do doador nunca vai ser igual à hemácia de outra pessoa, né? Ela é compatível, mas igual... impressão digital. Exato. São coisas bem específicas. E aí tem alguns anticorpos e alguns grupos sanguíneos que têm importância, porque eles causam problemas. Os que não causam problemas, a gente não vai atrás de confusão, né? Mas tem alguns grupos sanguíneos que provocam a formação de anticorpos que podem causar reação hemolítica numa transfusão futura, ou que podem causar doença hemolítica do recém-nascido numa gestação. Então, esses a gente tem que respeitar. Então, normalmente, a gente não se contenta mais com A positivo, ou com O positivo, ou com O negativo. A O negativo é doador universal. Do ponto de vista de ABO, ok. Mas tem um monte de outras coisas outros grupos sanguíneos que a gente precisa respeitar, principalmente em pacientes que vão receber muitas transfusões. Porque quanto mais transfusão você recebe, maior a possibilidade de você formar anticorpos contra esses outros antígenos. Então, hoje aqui no estado, a centralização do laboratório é muito importante porque permite que a gente fenotipe as hemácias do doador. Então, eu faço ABO, faço RH, ok, mas eu faço outros antígenos do sistema RH, não faço só o D, que é o positivo ou negativo, eu faço C grande, C pequeno, é grande, é pequeno. Aí tem o KEL, tem o DUF, tem o KID. Então, a gente tem vários outros grupos, vários outros antígenos que a gente procura. E quando a gente vê o rótulo da bolsa, tem A positivo bem grande, mas tem ali embaixo todo um monte de letrinhas, né, que vão dizer qual é mais especificamente o fenótipo daquela hemácia. E algumas vezes o fenótipo já não é suficiente, a gente tem que genotipar. Aí vamos atrás do DNA daquele doador. E aí assim a gente vai conseguindo identificar grupos sanguíneos raros, pouco frequentes, que quando a gente não faz essa fenotipagem, essa busca constante, a gente não encontra. E aí a gente vai se deparar com essa situação na hora que o paciente precisar de uma transfusão. Hoje, aqui no estado, a gente já procura os doadores, né, já procura essas situações mais raras para que a gente possa ter esse banco de dados. E quando a gente se deparar com esse paciente raro, a gente já tem um doador encontrado há algum tempo. E aí esse doador já está identificado, esse doador já sabe que ele é raro, já sabe que não vai doar, porque se ele estiver naquele intervalo entre uma doação e outra, ele não vai poder doar agora. Ele só doa quando a gente chama, porque ele é um doador diferenciado. Né? E nem todos os estados têm capacidade de fazer esse mapeamento completo, né? Só a centralização do laboratório aqui no estado foi muito importante porque a gente tem um grande número de amostras e aí você vai encontrando realmente. Estados menores que têm um número de amostras menor é mais difícil fazer essa fenotipagem. Não é uma coisa também simples do ponto de vista de recursos humanos. Não é uma coisa que todo mundo sai da faculdade sabendo fazer. Então, você tem que ter uma equipe melhor treinada, você tem que ter tecnologias
mais avançadas, implementadas dentro do Hemocentro. E aí a gente se transformou também, a gente está contribuindo muito com os outros estados em localizar esses doadores raros e disponibilizar também esse sangue raro para fora do Ceará. Então, quando tem algum paciente raro, o Ministério da Saúde pode ser, vamos dizer assim, chamado, né? Eu estou num estado, encontrei um paciente raro. Então, eu digo ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde pergunta à rede, né? Quem tem esse doador? E aí, o ano passado, 50% dessas situações, a gente que tinha o doador, a gente que chamou o doador, coletou a bolsa, aí sim, a gente vai coletar a bolsa para aquele paciente. E aí, essa bolsa vai de avião, né? Se o paciente não puder esperar, a gente está numa situação difícil. A gente vai, lá quem está atendendo o paciente vai cuidando dele para que essa bolsa possa chegar. E aí, às vezes, a gente agiliza tudo, né? Porque essa bolsa sai da linha de produção, ela é uma bolsa. A gente teve a experiência de mandar esse sangue para a Colômbia, né? Um sangue raro que foi para a Colômbia. A gente fez tudo, assim, específico para atender aquela criança, né? E foi uma coisa que deu muita felicidade em todo mundo que participou. A nossa enfermeira que fez o transporte, né, que ela levou em mãos a bolsa, ela disse para mim, quando voltou, passei 48 horas sem deitar, né? Porque ela estava no avião com... Então, ela foi e voltou, né? Mas entregou a bolsa e a criança está viva. E depois eu tive o prazer de encontrar um médico que fez o pedido para a Organização Pan-Americana de Saúde. E o depoimento dele foi, ele me deu um abraço, assim, você é lá do Ceará. A gente se encontrou num congresso e ele me procurou, quando ele soube, né, que a gente estava lá, ele me procurou, mandou um áudio para todo mundo, porque ele disse que estava no mato sem cachorro. Na Colômbia ele não tinha estrutura para achar esse doador. E aí a gente daqui pôde fazer isso. E a gente está fazendo isso com uma frequência cada vez maior agora. Doutora Luciana, eu queria falar também sobre um outro aspecto, antes da gente passar para os outros serviços que o Hemose presta, que não é somente essa questão da doação de sangue e da medula também. Eu queria falar com a senhora sobre a questão da doação por pessoas homossexuais, né? Que o Ceará foi pioneiro, inclusive, de permitir esse tipo de doação, que era considerada uma doação de risco, né? Como é que foi essa mudança de percepção? Na verdade, essa questão veio toda com a questão epidemiológica, né, do HIV. Né? Então, foi uma coisa que foi introduzida no mundo todo. E aqui no Brasil, a gente já tinha as portarias do Ministério da Saúde chamando a atenção que não é orientação, não é orientação, é o risco de contaminação. Então, não é o tipo de relação, não é isso, é o risco do comportamento, vamos dizer assim. E aí, isso vinha mudando devagarinho, né? A gente já tinha aqui no Hemose introduzido muita coisa com relação a isso, porque não é a questão de você, o que é que você é ou qual é como é que você lida com isso, né? Mas a gente tem que se afastar do preconceito, porque todas as pessoas são iguais. E aí a gente já trabalhava isso. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, e teve a decisão de que a gente não podia mais fazer a pergunta, né? Aí a gente só fez retirar a pergunta do questionário, esclarecer a todos os triagistas como mudar essa conduta, então não perguntamos mais. Então, e aí foi engraçado porque algumas pessoas queriam saber quantas pessoas vieram e não puderam doar porque eram homossexuais. Não sei, porque eu não pergunto mais. Não é uma coisa que tenha mais interesse, não é uma coisa mais obrigatória, a pergunta era obrigatória. Relacionado a homem que faz sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher não tinha restrição, mas a gente já não faz mais essa pergunta. Mas os outros critérios, né, de número de parceiros recentes, parceiros novos, que aí sim você tem um risco de contaminação porque é um parceiro que você não conhece, e aí a gente tem que lembrar que tem uma questão da janela imunológica, né? Então, quando eu me contamino, o meu exame não dá positivo na mesma hora, né? Eu tenho um tempo para que o exame seja positivo. Em função disso, então, algumas situações têm que ser preservadas. E aí independe se é homossexual, se é heterossexual, independe completamente. Mas não é porque você é homossexual ou não que você vai deixar o poder doar sangue, né? Você tem que entrar naqueles critérios igual a todo mundo.
Ok, doutora Luciana, agora a gente vai passar para o último bloco do nosso programa. Já já a gente volta para falar de medula óssea e também os outros atendimentos que o Hemossi presta. Tá ok. Páginas Vermelhas volta já já. Você acabou de conferir a campanha de doação de sangue da Semana do Doador, que é comemorada sempre em novembro, todos os meses de novembro, para homenagear os doadores de sangue. Doutora, qual é a programação para esse ano? O que é que a gente vai ter aí de especial? Esse ano está bem animado, né? A gente tem que manter o distanciamento, tem que manter o agendamento, né? Mas a gente vai ter a famosa camisa, né? Que os doadores já esperam. O ano todo. A gente vai ter lanches especiais, vai ter participação de alguns artistas, alguns parceiros que vão fazer pocket shows, vão fazer pequenos shows lá nas nossas recepções, né? Não só aqui em Fortaleza. E vai ter a solenidade de homenagem, né? Aos doadores. Né? Os doadores são o motivo, né? Do Hemossi existir realmente. E aí a gente homenageia, né? Os doadores que completam mais doações, o mais velho, o mais novo, e a gente vai homenageando alguns, destacando alguns. Os doadores 5 estrelas, né, que são aquelas pessoas que têm mais de 25 doações, e aí agora tem o doador Mega Star, que é aquele doador que tem 30, porque para você fazer 30 doações de sangue, você é homem, só pode doar 4 vezes por ano, você tem um tempo aí já de contribuição. E aí as empresas também, as nossas parceiras, né, as empresas, instituições que fazem que permitem que a gente faça a captação de doadores e alguns parceiros que se destacam ao longo do ano, né. Aí recebe o nosso troféu Hemossinho, né, que já foi para Facebook, já foi para Verdes Mares, já foi para sindicato, já foi para pessoas, né, o padre Reginaldo Manzotti já recebeu, que é o troféu que a gente diz assim, você ajudou a captar doadores, né? Criar essa cultura da doação anônima, voluntária e altruísta, né? A gente está falando muito em doação de sangue, mas o Hemossi não é só sangue, não é só doação de sangue. Desenvolveu também uma expertise muito grande na doação de medula, né, nesse trabalho que é feito em parceria com a Universidade Federal do Ceará. A senhora pode falar um pouquinho sobre como é que foi esse evoluir até chegar aí ao ponto de nós, por exemplo, captarmos um doador de medula aqui para mandar para a Turquia, mandar para outros continentes. Holanda. Foi uma coisa que surpreendeu a gente. Em 2008, a gente participou do primeiro transplante. A gente faz o suporte ao transplante, né, com a coleta das células, a criopreservação, os exames. A gente faz mais ou menos a mesma coisa que a gente faz para o sangue, né? Prepara a célula que vai ser transplantada e manda para o hospital. O nosso primeiro parceiro foi o Hospital Universitário. Hoje, outros hospitais da cidade já trabalham conosco, mas a gente também recebe doadores de outros estados, que são doadores do REDOME, da rede de doadores voluntários de medula óssea. E esses doadores, eles são compatíveis com pacientes em outros estados do país e em outros países, né, como você falou. Então, a gente já mandou para mais de 17 países, medula, né, para mais de 17 países. É uma coisa tão gratificante, porque aí sim esse paciente precisa dessa pessoa especificamente. E aí a gente faz esse trabalho. Hoje o nosso cadastro de medula de doadores voluntários, né, que as pessoas podem se cadastrar, mesmo quem não quer doar sangue ou doa sangue uma vez ou outra, pode se cadastrar como doador de medula, né? E aí fica lá no banco de dados do REDOME. Hoje o nosso cadastro é o maior do Nordeste, né? A gente tem mais de 120 mil pessoas cadastradas, e aí quanto mais pessoas cadastradas, mais você vai encontrar pessoas compatíveis com os pacientes que vão precisar. Então, acho que a gente tem contribuído muito para que esses transplantes aconteçam. Até porque essa questão de 120 mil pessoas pode parecer muito, mas não é, né? Porque é praticamente uma loteria, né? Isso. A gente
participa desse cadastro. No Brasil a gente tem 3, eu não estou com o número certo, mas 3,5 milhões de pessoas já cadastradas e a gente participa. O nosso cadastro aqui no Ceará é o maior do Nordeste, né, percentualmente. E a gente só pode cadastrar 15 mil pessoas por ano. Também não é uma coisa que eu vou poder sair cadastrando, porque esse cadastro ele tem que ser qualificado, esse doador tem que ser encontrado e ele tem que estar consciente de que ele está se cadastrando e quando alguém precisar, ele vai precisar sair do trabalho, tomar uns remédios, né, fazer a doação. Então ele fica aí uma semana fora, não é como a doação de sangue que você vai lá, doa e vai embora. Tem uma dedicação, né? Então não adianta ficar cadastrando as pessoas sem que elas tenham essa consciência. Doutora, o Hemócio também, mais uma vez, vou dizer, não é só nem sangue não, e nem medula, né? Quais são esses outros atendimentos que o Hemócio presta? A gente é responsável pelo atendimento aos pacientes com coagulopatia, né, constitucional, os hemofílicos, mas não só os hemofílicos, aí você tem o hemofilia A, que é o maior grupo, tem as outras hemofilias e tem também doença do von Willebrand e outras doenças hemorrágicas genéticas, né? Então a gente é responsável pelo atendimento desses pacientes, pelo diagnóstico. Então o nosso laboratório ele está preparado para fazer técnicas e fazer exames que às vezes não estão disponíveis em todos os laboratórios da cidade. Os pacientes com doença falciforme e talassemia também, né? E no interior do estado a gente também cuida dos pacientes hematológicos de uma forma geral. E hoje a gente tem um laboratório que está se especializando no diagnóstico de doenças hematológicas, então citometria de fluxo, exames de biologia molecular, agora a gente está montando um laboratório de citogenética. Então, assim, são exames que só o Hemócio faz. E outra vez eu falo que, como está centralizado, a gente tem muitas amostras, tem muita expertise e tem um laboratório muito, vamos dizer assim, qualificado, né, para fazer esses resultados. E a gente teve uma participação muito interessante também no diagnóstico na pandemia, né, do Covid. A gente ficou responsável por fazer esse exame com resultado mais rápido, né? Então, os pacientes que tinham tanto os transplantes como os pacientes que vão fazer cirurgia que precisam de um resultado mais rápido, eles vão para nós, né, porque a gente consegue entregar esse resultado do Covid em 24 horas, às vezes muito menos do que isso. Então a gente tem um lugar assim, que foi sendo conquistado, né, mas a política de coagulopatia e de hemoglobinopatia é uma coisa definida como de responsabilidade do Hemocentro realmente. E nesse período da pandemia, comprometeu um pouco o trabalho do Hemócio, a captação de doadores? Olha, a gente teve que reinventar, reorganizar, refazer muitos fluxos e reaprender algumas coisas, né? Mas acho que foi mais medo do que impacto, né? A gente conseguiu. É engraçado como as pessoas são comprometidas com essa coisa da doação de sangue e a gente foi pedindo para agendar, foi pedindo para ir de um em um, foi pedindo para ir no supermercado e as pessoas foram fazendo isso. Então a gente teve uma redução realmente do número de doadores, mas não comprometeu o estoque, nem comprometeu o atendimento. Então isso também faz com que a gente queira sempre trabalhar muito melhor, porque a gente tem um compromisso, a população realmente acredita no que a gente está falando, então a gente precisa realmente honrar, né, a necessidade e a expectativa dessa população de doadores e de pacientes. Então teve impacto, mas não comprometeu o atendimento. Inclusive a gente ajudou outros estados, a gente foi capaz de, em alguns momentos, ajudar outros estados do país, até estados maiores que estavam com problema, então a gente conseguiu ajudar, né, e prestar esse suporte. Né? Doutora, a gente ainda é um gargalo, a gente ainda precisa avançar em relação às pessoas que não são doadoras frequentes ou que vão geralmente doar impulsionadas por isso, porque um colega está precisando de uma transfusão, porque um amigo ou um familiar está doente, está internado. Como é que está no Brasil essa questão da frequência de doação? Eu acho que no Brasil todo mundo não está tão confortável como a gente. Com relação a esse número de doadores de repetição, ao doador espontâneo. Tem algumas regiões que a situação não é tão confortável como a que a gente tem aqui. E a gente tem sido assim, visualizado como é que vocês fazem, né? Como para contar essa experiência que a gente tem.
Mas acho que não é mais um gargalo essa situação de alguém vai morrer porque não tem sangue. Aqui na nossa situação, na nossa realidade, não é mais. Mas não é mais porque a doação acontece continuamente. Na hora que a doação parar, a gente pode voltar a ter gargalos. Mas a situação que a gente tem hoje é muito confortável e acho que o Brasil, infelizmente, ainda não é considerado pela OMS um país que tem a doação voluntária de sangue como padrão, por causa do dia de folga e por causa de alguns outros benefícios que a gente tem, né? A gente tem uma tendência a dar benefícios para as pessoas doarem. A experiência do Hemócio mostra que não é preciso fazer isso. A gente pode convencer as pessoas a doarem sem que o benefício esteja embutido na comunicação. Mas, então, o Brasil ainda tem coisas a conquistar. O Brasil ainda não é doador voluntário reconhecido internacionalmente. Então, a gente tem que abandonar essa mania que a gente tem de se apegar, né, a coisas, benefícios que são pequenos, mas que ainda existem, e se apegar também a essa coisa de eu só vou doar quando um amigo precisar. Não, não é certo. Primeiro, porque não é o seu sangue que vai ser usado para o seu amigo. Segundo, porque os pacientes que estão precisando não podem esperar que o amigo de alguém adoeça, né? Então, a gente tem que ter essas doações constantemente. Esse trabalho de captação tem que ser independente dessa coisa pessoal. Por isso, altruísmo. A doação ela tem que ser altruísta. Quando a senhora diz que o Brasil ainda não está no patamar ideal pela OMS, porque ainda oferece esses benefícios, mas houve avanço com a Política Nacional do Sangue, que já está fazendo 20 anos, se não me engano, né? Foi 2001, né? A lei é de 2001. A gente teve um momento muito importante na década de 80, que a gente abandonou o doador remunerado, né? Que as pessoas realmente ganhavam dinheiro para vender, né? O sangue, não é doar. E passou a ter o doador voluntário. E aí o doador de reposição surgiu, né? Esse doador do amigo. E a gente precisa agora ter um outro momento para abandonar essa doação de reposição e partir para a doação espontânea realmente. E em alguns locais, alguns serviços ainda trabalham muito em cima dessa doação de reposição. Acho que a gente está precisando discutir isso, né, porque a Política Nacional do Sangue já traz que a doação ela tem que ser anônima e altruísta. Então, a gente precisa obedecer isso e avançar. Né? Acho que, não sei se vocês prestaram atenção no vídeo, a gente tem uma marquinha lá, Hemocentros Unidos. Né? É um segundo ano que a gente está tendo vários hemocentros trabalhando a mesma campanha, a mesma mensagem, a mesma linguagem, numa tentativa da gente buscar realmente esse abandono da doação de reposição em alguns lugares. Aqui para nós já não é um problema, né? Mas quando a gente fala, a gente sente que algumas pessoas, será que, né, ficam com medo, né, de vou abandonar a doação de reposição e se faltar sangue. E existe, né, a nossa experiência para dizer, olha, veja que a gente já abandonou, a gente não falta, pelo contrário, a gente nunca teve um estoque tão confortável como a gente tem agora. Porque você não doa mais para o seu amigo, você doa, né, para o estoque. E aí você não precisa ficar atrás desse doador. A OMS chama a atenção de que a doação de reposição ela pode, de alguma forma, criar mecanismos de remuneração indireta. Porque eu estou tão desesperado para conseguir alguém para doar para o meu pai, para o meu filho, para alguém meu que está precisando, que eu possa remunerar indiretamente esse doador. Então, a doação de reposição ainda traz riscos, né? E não é só o risco de não ter doador, é o risco desse doador omitir alguma informação na triagem. Então, tem muita coisa séria por trás disso que precisa ser respeitada. Doutora, nós já estamos no finalzinho, último minuto da nossa entrevista, mas eu queria lhe pedir que desse o serviço, né, para quem quer doar, para quem quer se cadastrar também no Cadastro Nacional de Doadores de Medula, onde é que pode encontrar uma unidade do Hemócio. Bom, o nosso site, né, é www.hemócio.ce.gov.br. Lá a gente vai ter os endereços dos hemocentros. Né, a gente tem Fortaleza, Crato, Sobral, Iguatu, Quixadá e Juazeiro, né, são as unidades maiores, mas toda semana a gente joga no Instagram, joga no Facebook e também no site onde é que o Hemócio vai estar. Então não precisa vir para Fortaleza ou para Crato, Sobral, não, a gente vai em algum momento na sua cidade. Os 184 municípios do estado recebem o Hemócio pelo menos uma vez por ano. Então isso pode ser acompanhado nas nossas redes sociais, sigam, né, porque vale a pena.
No nosso site a gente vai ter essa informação sempre. E a gente está no telefone 3101-2300, a gente está disponível para qualquer informação. Seja você um doador, seja você um captador, uma empresa, uma instituição, uma escola, um veículo de comunicação que queira trabalhar conosco, expandir essa ideia, né, boa e que vale muito a pena trabalhar, que é a doação voluntária anônima e altruísta. Doutora Luciana, lhe agradeço muito pelos esclarecimentos. Eu acho que foi uma entrevista bem esclarecedora, né? Nós abordamos fizemos um tira-dúvidas aqui sobre doação. E seja sempre bem-vindo à TV Otimista, a casa está aberta para você. O EMOS também está sempre à disposição e agradeço a possibilidade de estar falando assim tão amplamente, porque normalmente a gente só dá aquele serviçozinho, quem pode doar, quem não pode doar. Aí aqui a gente pode expandir um pouco, né, a informação. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. O Páginas Vermelhas fica por aqui. Até a próxima edição. Agradeço a sua companhia.